alunos da mediação tecnológica, vocês achavam que tinha acabado? Acabou a história geral, porque hoje inicia nossas aulas de história de Rondônia. Vocês vão vir conosco nessa aventura, essa aventura que vão passar pelos rios, pelas florestas, por nossa história. Então não perca um só momento. E hoje, a aula 1.1, nós vamos falar sobre os povos originários, sobre os povos indígenas do estado de Rondônia. Vamos lá, na tela para vocês, porque a aula de agora é a aula 1.1. Olha aí na tela de vocês. Então, eu e o professor Lorismar, olha aí, eu apresentando novamente, sou João Herbert, licenciado em História, especialista em gestão pública, mestrando em História da Amazônia, e podem me chamar de professor Beto. É professor Beto que nós iremos nos tratar aí, vocês poderão me chamar. E aí comigo, meu parceiro, meu grande parceiro, o professor Lorismar, que é licenciado em História, especialista em Arqueologia da Amazônia, mestre em História pela PUC e doutorando em Educação, aí o meu parceiro Lorismar, aí, que estaremos junto aí nessa jornada de História de Rondônia. Professor, quais são os assuntos que nós vamos abordar? Os assuntos, nós temos aí os povos indígenas de Rondônia, nós temos a exploração e a conquista e ocupação da Amazônia, nós temos o Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé, o Real Forte Príncipe da Beira. Esses são os assuntos que nós iremos abordar. E aí, continuando, a aula 5, nós temos doenças endêmicas na Amazônia, a resistência escrava do Guaporé, a descoberta do látex, o primeiro ciclo da borracha e o Tratado de Ayacucho. São os assuntos que iremos tratar nessa primeira unidade. E na aula de agora, nós iremos ver povos indígenas de Rondônia. Os grupos indígenas do Rio Madeira, indígenas do Guaporé, indígenas do Mamoré e outros povos de Rondônia. E claro, para toda a nossa aula nós temos as habilidades, compreender a sociedade e a natureza reconhecendo suas interações do espaço em diferentes contextos. E aqui, nós já iniciamos nossa aula falando sobre esses povos indígenas do Rio Madeira. Aqui eu trago o povo Tenharim. O povo Tenharim que tem uma relação muito grande, muito forte com a minha terra, o Maitá, aqui no Amazonas. Esse povo Tenharim ali, o Madeira, é um dos povos que representam muito hoje essa ocupação do Madeira e dos seus afluentes. Mas nós temos outros povos que nós iremos estudar. Como é que nós iremos ver como é esses povos originários, a sua luta, a sua garra, a sua proteção? Porque o Brasil, ele passa a ser colonizado a partir do século XVI. Em 1500, quando os portugueses chegam no Brasil, eles vão ocupar o litoral brasileiro. A ocupação do litoral brasileiro vai utilizar essa mão de obra indígena como escravo. E essa mão de obra indígena como escravo vai forçar que muitos povos que estavam no litoral, eles vão adentrar dentro do interior do Brasil. E o interessante nós vermos os povos tupis, que os povos tupis eles migraram daqui dessa região para o litoral. Quando eles chegaram no processo de migração, que eles chegam lá no litoral, era o momento que os portugueses estavam chegando e eles vão migrar de volta para a Amazônia. Então, existe essa movimentação do povo tupi, até porque eram povos nômades e seminômades. Aí nós vamos ter povos nômades e seminômades e que nós vamos estudar aqui durante a nossa aula. E a Amazônia ela passa a ser um local riquíssimo dentro desses povos. Nós vamos ver também que o processo de colonização, principalmente no período pombalino, no século XVIII, ele vai ser um processo muito cruel, porque nós vamos ter bandeirantes entrando aqui para aprisionar esses indígenas, para utilizar como mão de obra escrava. E essa mão de obra indígena ela vai ser utilizada em vários momentos da nossa história. Vai ser utilizada para a extração do ouro, vai ser utilizada para a construção do Forte Príncipe da Beira, vai ser utilizada nas expedições, a própria expedição Rondon vai utilizar dessa mão de obra indígena, vão ser utilizadas nos seringais para exploração de borracha, e esse povo, ao longo do tempo, ele foi sendo dizimado. Dizimado por guerras, existiam as guerras que os portugueses chamavam de guerras justas, que eles atacavam mesmo, matavam tribos inteiras, foram dizimados por
endemias, por doenças. Doenças que eram trazidas pelo homem branco, que não se tinha anticorpos com os povos indígenas. E eles se dizimavam. Igualmente agora nós não vimos o coronavírus chegando e nosso corpo não tinha anticorpos para o coronavírus. Olha a dizimação. Quase 700 mil pessoas no Brasil morreram do coronavírus. Agora imagina uma simples gripe chegando nesses povos. Era como se estivesse chegando um vírus mortal. E esses povos, muitos foram dizimados pela essa doença trazida pelo homem branco. O próprio contato do homem branco, por si só, já trazia a dizimação. E esses povos foram povos que resistiram. Povos que estavam aqui, nessa região do Madeira, na região do Mamoré e na região do Guaporé. Povos que até hoje estão aí nessas áreas tentando resistir na sua sobrevivência. Inclusive, vários deles são nossos alunos da mediação tecnológica. E já mando um grande abraço aí para esse povo que está sobre resistência, que está aí estudando, que está aí conosco, acompanhando essas aulas da mediação tecnológica. Professor presencial, depois me mande um alô aí desse povo aí, mande um vídeo, eles gravando aí como foi a aula de história, mande aí, faça um comunicado conosco, nós adoramos isso, tá bom? Porque esse contato, o professor presencial aí de vocês é um contato direto conosco. Mas você também pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Nós temos aí Facebook, nós temos Instagram, nós temos WhatsApp, nós temos outras redes sociais aí que vocês podem entrar em contato. Vamos lá, começou a nossa aula falando sobre o Rio Madeira. O Rio Madeira nasce nos Andes, é o maior tributário do Rio Amazonas e possui extensão de 3.200 quilômetros. O Rio Madeira é grandioso, gente. Conhecido entre outros nomes como... Entre outros nomes que ele é conhecido, um deles era Rio Caiari, pelos indígenas do século XVI. Eles chamavam isso daí está no livro Porro, 2007, aí, página 121, que falavam que era Rio Caiari. Foi rebatizado pelos europeus com o nome de Madeira, dado a abundância de troncos, sobretudo de acaju ou assaju, e de mungumba que flutuavam em suas águas. O assaju, também conhecido como assacu, são utilizados para os flutuantes, fazer flutuantes. Até hoje, muitas casas flutuantes são feitas com essas madeiras. Em 1653, o bandeirante Raposo Tavares, ao navegar pelo Rio Madeira, menciona a grande densidade populacional que ocupava suas margens. 15 dias depois de iniciar a viagem pelo rio, não houve um dia em que não visse algumas povoações. E, geralmente, viam muitas todos os dias. Eles viram cidades com 300 cabanas, com muitas famílias vivendo em cada uma delas. Calcularam que em uma delas residiam 150 mil almas. 150 mil almas. O que eu estou falando para vocês aqui? Nós aqui, na leitura, nós estamos vendo o início do processo de navegação pelo Rio Madeira. Essa entrada no Rio Amazonas pelo Rio Madeira e seus afluentes. Raposo Tavares, ele se admira, porque Raposo Tavares, ele olha e ele diz: ei, a extensão toda do Rio Madeira, eu estou passando aqui com as minhas embarcações, canoas, tais embarcações, canoas aqui, e eu estou passando aqui, e toda essa extensão aqui, ela é ocupada por esses povos originários. E esses povos, eles estavam ocupando, só que essa movimentação portuguesa no Rio Madeira, essa movimentação aí na remada, olha aí, a remada aí lá da Festa do Divino, ela representa muito essa remada desses povos originários. E aí, essas remadas que subiam os rios, eles vão encontrar esses povos esses que ou foram dizimados, ou foram levados como escravos, ou foram levados como remadores, ou foram expulsos de suas terras. Muitos fugiram. Com a presença do homem branco passando direto aqui nas águas do Rio Madeira, muitos fugiram. Saíram das margens dos rios e foram se refugiar mais dentro da floresta, para tentar se proteger. Proteger dessa presença que trazia consigo a dizimação, trazia consigo a exploração. O hino de Rondônia, ele fala
um trecho que diz: nós, os bandeirantes de Rondônia. Só que a figura bandeirante para a nossa região é uma imagem não muito boa, porque o bandeirante foi alguém que veio explorar, matar e aprisionar os povos originários, os povos nativos, os povos indígenas da nossa região. Na tela para vocês. Então, haviam grupos indígenas no Madeira e Guaporé, antigos moradores. Existia o Torá, os Muras, o Matanhauí. Os Tupinambás foram descobertos pelo padre Acunã em 1639. Pessoal, olha aqui, ó, isso daqui nós estamos no século XVII. As navegações do Rio Madeira já acontecendo no século XVII, vindo da ilha de Tupinabarana. Tupinambá deu-se origem à ilha de Tupinabarana. Ilha essa que é muito conhecida hoje pelo Festival de Parintins. Lembra do Festival de Parintins? É na ilha Tupinabarana, que fica lá onde o Rio Madeira, próximo de onde o Rio Madeira desemboca no Rio Amazonas. A tribo Cauaíbe, olha aí, ó, a tribo Tupi-Cauaíbe e os Parintins foram perseguidos pelos Mundurucus e expulsos de seu território. Aí os Cauaíbes, Parintins, sendo perseguidos, eles vão começar a adentrar mais ao Rio Madeira. Lembrando, o povo Mundurucum era um povo muito guerreiro. E era um povo nômade que ele entrava em conflito com os outros povos. Eu quero que vocês observem isso. Quando a gente fala em indígena, ou pejorativamente como o português chamava de índio, vem cá, aproxima aqui de mim. Eu quero que vocês observem que os povos indígenas, eles não constituem um único povo. Eles não constituem um único povo. O povo indígena, eles são vários povos, várias línguas, várias culturas. A gente tem mania de querer unificar todo mundo, mas isso não existe. Não existe. Cada um tem sua forma particular de viver. Cada um tem sua cultura, cada um tem sua língua. Cada um precisa ser respeitado diferentemente. Então, não são uma nação só. Eles são povos diferentes. E esses povos, eles entravam historicamente em conflito uns com os outros. Grandes conflitos foram travados. Na tela aí para vocês, para a gente continuar vendo esses povos do Madeira. Na tela aí. Os Muras reagiram ao avanço dos portugueses do Madeira, Rio Negro, Solimões e Japurá. Os Mundurucus fizeram aliança com os portugueses, lutaram ao lado dos portugueses. Os Muras pedem uma trégua em 1786, mais tarde voltam a atacar os portugueses. E os Mundurucus vão se localizar no rio Caruru, tributário do Tapajós, e no rio Canumã. Em 1872, aí já no século XIX, os Muras situam-se no rio Marmelo. E os Muras estão aqui, ocupando essa região aqui, onde hoje nós conhecemos aqui como Calama. Ali aquela região também foi ocupada pelos Muras. Inclusive tem um grupo de resistência hoje que tenta trazer o reconhecimento daquela terra como terra Mura. Aí, professora Márcia, historiadora, ela tenta também encampar essa luta, e é uma luta muito árdua para reconhecimento dessa terra como povos originários. Apama e Caripunas, Cachoeira de Morrinhos, margem esquerda da Cachoeira dos Macacos. Bororo, ou Bororô, e Parecis trabalhavam nas minas de Cuiabá por serem mansos e facilmente adaptável aos hábitos da sociedade mercantilista. Os caras utilizavam a mão de obra deles. Os caritianas, 180 índios da língua tupi, Ariquém, situam-se a 95 quilômetros do sul de Porto Velho. Aqui, ó. Os caritianas. Caritiana é um povo ainda resistente. Vários alunos meus eram caritianas. Eu tive vários alunos lá no Castelo Caritiana, o Elivar Caritiana, grande parceiro. O Urueuauau,
O Ororau está na região de Guajará-Mirim, Costa Marcos. Aí são povos aí originários. Nós temos o Tupi-Kaiowaibe. Kaiowaibe situa-se no Rio Branco, no Roosevelt, até Ji-Paraná. Nós temos o Cauaíbe, situa-se nos campos de Parecis, entre o Rio Arinos e Juruena. Nós temos os Chapacura, migraram para cá e viram ao longo do Chichopa, Concepción e Siquito, da Bolívia. E nós temos os de Chapacura, que são da família linguística dos Urupá e Jaru, encontrados no século XVIII. O que eu quero que vocês observem, alunos? O que quero que vocês observem? Que nem todos esses povos eles eram iguais, cada um tinha uma cultura diferente e cada um tinha uma língua diferente. Os povos de Chapacura, ali na região de Guajará-Mirim, nós vamos estudar ele, daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles, que são povos que eles resistiram. Mas eu quero que o professor Lorismar venha comigo. Professor Lorismar, venha comigo e me fale um pouco sobre esses povos do Madeira, ali naquela região de Santo Antônio do Rio Madeira. Olha o vídeo aí para vocês. Em 1728, o padre jesuíta João Sampaio fundou a missão de Santo Antônio das Cachoeiras. Aqui na área que nós estamos, surgiu a povoação na margem direita do Rio Madeira, pertencente hoje no atual estado de Rondônia. Vejam que a missão ela não foi para frente. Por quê? Devido ao ataque de índios, que mais habitavam nessa região, ao ataque de mosquito e principalmente o mosquito da malária. A missão, então, ela teve que se deslocar para outras áreas da Amazônia. Os Tupi-Kaiowaibe, após dispersão provocada pelos Muras, situaram-se no Rio Branco, afluente do rio Roosevelt. Ampliaram seu território até a foz do rio Ji-Paraná, sendo reencontrados no final do século XIX, nos campos dos Parecis, entre os rios Arinos e Juruenas. Já os Kaiowibes eram uma nação que se subdividia em vários grupos, dentre eles os Parititins. Lembrando que a nação Kaiowaibe foram expulsos do seu território pelos Mundurucuns. E aí, o professor Lorismar trouxe para vocês mais ou menos como era essa ocupação indígena do Rio Madeira e o contato com esse homem branco. Aí no final do vídeo do professor Lorismar, vocês viram aí a navegação, a embarcação, os povos, a ocupação, mas não só do Rio Madeira. Como é que está a questão do Rio Guaporé? Na tela para vocês aí, ó. Como é que está essa região do Rio Guaporé? Aí as crianças dançando aí nas praias do Rio Guaporé. Como é que estamos aqui no Rio Guaporé? Esses povos que ocupavam o Rio Guaporé. Vem cá comigo. Como é que eles se organizaram? Como era a cultura deles? Como era esse contato deles também no processo de exploração da terra? Como é que esses povos originários do Guaporé eles vão se encontrar aqui? Como é que a resistência deles? Hoje, são os povos muito perseguidos, sofridos. Esse contato, eu acompanho aí algumas questões que estão acontecendo aí nessa região, principalmente no Porto Rolim de Moura do Guaporé, que é uma região pluriétnica. Esses contatos, esses conflitos, recentemente a terra ali foi colocado placas que não pode ser ocupada. E esse conflito ele não é o conflito de hoje, é um conflito histórico, desde a chegada do homem branco, que não reconhece a terra para o indígena. Hoje até organizações internacionais tentam ocupar essas terras. Vamos lá, na tela para vocês aí, para a gente ver. Os indígenas do Guaporé, Aiquinã, a terra indígena que hoje habita, a maioria dos Aiquinã
não corresponde ao seu território tradicional. Foram levados para lá pelos órgãos indígenas em 1970, juntamente com outros 2 povos indígenas. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, antes de a gente continuar vendo outros povos? O que eu quero chamar a atenção? Na década de 70, no processo de colonização, com os colonos vindos, o que o governo federal fez? Muitas vezes o governo federal ele pegou vários povos indígenas que moravam separadamente e eles se juntaram em tipo uma reserva. A reserva é necessária, mas ela é meio problemática. É por isso que está aí a discussão hoje dentro do Congresso Nacional, judicialmente, sobre o marco temporal. Depois dê uma pesquisada, o que é o marco temporal? Eu coloco isso como atividade extraclasse para vocês, sobre o marco temporal. E professor presencial, o aluno que pesquisar sobre isso e falar alguma coisa, me mande aqui no WhatsApp, no privado, tá bom? Sobre o marco temporal. E como é que se dá esse conflito? Esses povos eles foram tirados da sua terra originária. É por isso esse conflito com os colonos até hoje, que dizem, esse povo não estava aí. Mas é porque o governo federal tirou de sua terra originária e colocou ele em uma terra que não era originária dele. E muitas vezes colocou povos diferentes próximos, e isso também causou conflito. Como se indígena fosse tudo a mesma coisa. O governo federal tinha essa visão e coloca eles no mesmo local, causando um conflito pluriétnico muito forte. Vamos continuar vendo quais outros povos que estão ali. Eu coloquei só alguns, tá? Eu não coloquei todos não, senão a nossa aula, eu precisaria o dia todinho para falar sobre os povos indígenas de Rondônia. Então já peço desculpa a alguma etnia que ficar de fora da nossa aula, porque não foram colocados todos por falta do tempo de se falar de todos. Mas na tela para vocês. Nós temos aí Aricapu. Os Aricapu, habitantes tradicionais do sul de Rondônia, vivem hoje em terra indígena do Rio Branco e do Rio Guaporé. Os primeiros contatos entre esses povos e os não indígenas ocorrem por volta do início do século XX. Seus relatos orais constam que as cabeceiras do Rio Branco eram habitadas há muito tempo por eles. Além dos Digiromitiche, seus vizinhos tradicionais eram os Macurape, os Uaiuru, também conhecido como Ajuru, e os Aruá, da língua tupi. Professor, como é esse contato do início do século XX? O que está acontecendo aqui no início do século XX? O início do século XX, século XIX, século XX, nós temos aí a exploração da borracha acontecendo aqui na nossa região. Principalmente no Vale do Madeira e do Guaporé, a exploração da borracha. Depois nós tivemos a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, mais conflito com os povos indígenas. Tem um número aí, alguns historiadores trabalham entre 5 a 10 mil índios caripunas vivendo aqui na margem do Rio Madeira, onde se teve o traço da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Hoje nós temos uma população, acho que pouco mais de 20 a 30 indígenas. Depois até me passa essa informação, quantos indígenas ainda tem aí que sobraram historicamente desse povo. Nós temos aí essa dizimação, chega a Comissão Rondon. A Comissão Rondon ela rasga o meio de Rondônia, trazendo as linhas telegráficas. O que acontece? Novo contato com esses povos indígenas. Inclusive, o próprio Rondon vai ser atacado por alguns povos e ele vai fazer amizade e traz esses povos para a Comissão Rondon. Outros povos aí, na tela para vocês, nós temos aí os Canauê. Encontram-se relativamente dispersos na região sul do estado de Rondônia, próxima à fronteira com a Bolívia. A grande maioria mora ao longo das margens do rio Guaporé e caracteriza-se por uma antiga inserção do mundo dos brancos, em contraste com a única família composta por 3 membros que habitam o rio Omerê, afluente do Curumbiara, que foi contatada pela FUNAI apenas em 1995, quando era em 5, e tem se mantido em relativo isolamento. Lá no YouTube tem vários vídeos interessantes
desse contato que tem com os povos indígenas. Tem documentários fabulosos que falam desses primeiros contatos. Nós tivemos aqui vários indigenistas que eles vão estar dentro dessa história, desse contato com esses povos, para tentar protegê-los, até porque o progresso estava chegando muito cruel. E a tentativa de fazer uma proteção, a FUNAI, ela tentava fazer contato. Até hoje nós temos povos não contactados. Imagina, nós estamos no século XXI e nós temos povos não contactados. Povos que vivem em estrito isolamento, não conhecem essa cultura que nós temos aqui. E há povos que estão lá resistindo à sua sobrevivência. E a FUNAI ela vai fazer esse contato. Nós tivemos Francisco Meireles, nós tivemos seu filho, Apoena Meireles, nós tivemos outros grandes indigenistas que trabalharam aqui nessa região, justamente nesse contato com esses povos. Na tela para vocês. Nós temos os Macurape aí, historicamente tem uma posição de destaque no complexo interétnico da margem direita do Guaporé, tendo sua língua se convertido em língua franca, desde o início do século XX, tempo em que o território tradicional desses grupos foi invadido pelos seringueiros, pelos seringais, cujos patrões impuseram aos índios o regime de aviamento e depopulação em razão das epidemias avassaladoras. Foram então confinados em várias áreas demarcadas para várias etnias. Esse aviamento aqui, na aula que nós vamos falar sobre a borracha, eu vou trazer mais destaque para vocês o que significou isso daí. Os Tupari, olha aí, e já mando um abraço para os nossos alunos Tupari. Nós temos, falando disso aí. Professor, estou esperando seu contato lá, hein, professor? Professor aí dos Tuparis aí, teve aqui conosco aqui, esperando seu contato. Esses alunos Tuparis são maravilhosos, sempre mandam mensagem para mim aí. Um grande abraço para vocês. Então vamos lá, falar aí sobre esses povos aí. Um resumo rapidinho sobre isso aí. O seu contato inicial com o não indígena, nas primeiras décadas do século XX, os Tupari os denominaram de Tarupá. Os Tupari compartilharam com outros povos de Rondônia um histórico do contato marcado primeiramente pela exploração e expropriação por seringalhistas. Expropriação é tomar suas terras mesmo, os seringalhistas. E a partir da década de 1980 também por madeireiros e garimpeiros. Então, esse contato aqui foi muito cruel, levou à dizimação, levou à morte de muitos povos. Então, esses contatos que são feitos com esses povos, eles são contatos muito prejudiciais, porque eles trazem doença, trazem dizimação, trazem o conflito. Porque não foram os indígenas que foram lá fazer conflito com os madeireiros, poceiros, com os colonos, e há uma necessidade desses colonos de ter sua terra. Mas o grande problema vai ser que isso vai explorando, vai começar a entrar até dentro da reserva indígena, e isso causa o conflito esse resistente até hoje. Na tela para vocês, vamos lá. Mais um povo, os Uajuru, oh, meu Deus do céu. Grande abraço aí para a Valda, o Uajuru aí, que é a grande cacique dos Uajuru, uma mulher cacique dos Uajuru. O Uajuru, ou Aiuru, ou Uajuru, ou Ajuru, são termos que hoje este povo assume para sua auto-identificar. Inclusive a Valda, esse dia, num documento, ela mudava esse termo aí, colocando o Aiuru como um termo correto, mas é chamado popularmente de Uajuru. Os dois primeiros são frequentemente empregados para indicar as pessoas antigas que nascem no tempo da maloca, aquele em que a presença do branco, se não existente, era sobretudo fraca. O segundo e o terceiro termo estão mais relacionados ao momento atual, em uma vida a qual o branco se tornou presença constante, irrevogável. Esses povos hoje, eles estão ali em Porto Rolim de Moura do Guaporé, vivendo com outros povos também
indígenas que estão ali naquela região, vivendo próximo a comunidades quilombolas. Então, é uma comunidade pluriétnica hoje, e essa comunidade ela tenta fazer uma resistência forte. Dizer, olha, aqui é terra indígena, aqui não é um distrito, aqui nós precisamos ser preservados. Drones não podem vir para cá nos ameaçar. Então tem todo um conflito pluriétnico, que nós temos o povo que está ali próximo, são pessoas que foram trazidas no processo de colonização de Rondônia, na década de 70, e povos que estão ali originários, e outros povos que foram levados para ali pelo governo federal. Então essa movimentação causa um conflito muito grande. Na tela para vocês, dando continuidade à nossa aula, nós temos aí agora os indígenas do Mamoré. Olha aí, ó, as reservas. Esse mapa ele traz algumas reservas indígenas aqui de onde hoje é o estado de Rondônia. Reserva indígena de Laje, reserva indígena Rio Negro, Acaia, reserva indígena Pacás Novos, ó. Reserva indígena Sagarana, reserva extrativista Rio Cautário, nós temos aqui, reserva indígena do Rio Guaporé e a reserva indígena dos Urueu-Auau. E essas reservas indígenas que são demarcadas aqui, hoje elas estão sofrendo muito essas intervenções devido às BRs que cruzam, a BR-364, a 429 e outras vias que passam pelas reservas indígenas. E quando passam, nós temos ocupação. Nós falamos sobre o Rio Madeira e o Rio Mamoré. O Rio Guaporé é um dos rios que formam o Rio Madeira. O Rio Mamoré, o Rio Guaporé se junta com o Rio Beni e forma o Rio Madeira. São 3 grandes rios que formam o Rio Madeira. Fora outros rios que passam no estado de Rondônia, como o Rio Ji-Paraná, que é também chamado de Rio Machado, que deságua aqui no Rio Madeira, ali próximo de Calama. Nós temos o Rio Jamari também, que deságua aqui próximo de São Carlos, e outros grandes rios que vão desaguar no Rio Madeira, são afluentes do Rio Madeira. E esses rios eles ajudam a formar o Rio Madeira. E na margem desses rios é onde esses povos indígenas estavam. E esse contato com o homem branco vai levar esse processo de dizimação. Olha essa foto aí que bacana sobre esses povos. Então, isso que nós estamos estudando se relaciona com esses povos. Na tela para vocês aí. Os Uari constituem um dos poucos remanescentes da família linguística de Chapacura. Os Uari foram atacados muito, gente, atacados muito. Teve expedições saindo de Guajará-Mirim para dizimar esse Uari. Tem estudos sobre eles interessantíssimos. Atualmente existe somente 4 grupos chapacuras: o Uari, os Torais, o Moré e os Itinens. São os 4 grupos de Chapacura. Lembra que nós falamos lá atrás? Esse grupo desse grupo indígena de Chapacura, nós temos o Uari, Torá, Moré e Tenens, que vive nas margens esquerdas do Rio Guaporé, um pouco acima da confluência com o Rio Mamoré, em território boliviano, e os Oruim, que nós vamos entender aqui, ó. Cada subgrupo tem um nome. São hoje os Oronal, Oroeu, Oroate, Oromon, Orouarã e os Orouarã Xigem. Ou Oro é uma partícula coletivizadora que pode ser traduzida como povo ou grupo. Tá? Então, Oro é povo ou grupo. Ou seja, o povo eu, o povo Ate, o povo Mon, o povo Warã e o povo Warã Xigem.
alguns indivíduos identificam como 2 outros subgrupos que não mais existem, os Orojoim e os Orocau-Orouage, que não existem mais aí. A Vilaça ela tem um estudo maravilhoso sobre isso. O artigo da Vilaça é fabuloso, que ela fez um estudo sobre esse povo Ari. É um estudo super detalhista sobre esses povos, sobre a cultura deles e como eles foram dizimados. Segundo o etnólogo coach Nimunendaju, o centro geográfico dos povos de Chapacura parece ter sido ambas as margens do rio Guaporé. Apesar de alguns grupos, como o Torá e o já extinto Urupá, estarem associados ao rio Madeira e seus afluentes, desde o século XVIII e XIX, muitos dos povos de Chapacura tiveram contato com o homem branco. Já no século XVII, vivem em missões espanholas e portuguesas, aliando-se aos brancos. Fugiram e foram capturados ou foram exterminados por epidemias e ataques armados. E quem são os outros povos aqui de Rondônia? Aí, historicamente, eu coloco aí a Tchai Suruí no discurso dela na ONU. Isso daí foi fabuloso, esse discurso da Tchai. E a Tchai, ela não falava só em nome de seu povo. Ela não falava só em nome dos suruís. A Tchai, ela falava em nome da nação. Ela falava em nome dos povos indígenas. Vamos ver outros povos aí que nós trouxemos nessa aula, na tela para vocês. Suruí, são 340 indígenas de língua tupi, Rondônia, Mato Grosso, Parque Aripuanã. Cinta Larga, Reserva Roosevelt, Parque Aripuanã, também Rondônia e Mato Grosso. Gavião, Reserva Lourdes, Rio Machado, 65 quilômetros de Paraná. Arara, Reserva do Igarapé Lourdes, extinto em 2000 indígena. Parintins, Rio Machado e seus afluentes. Uirá ou Arara, Rio Preto. Jacanga, Piranga, Rio Jamari. Urutucuru, sendo nômades. Urupá Manca, sendo nômades, aqui, ó. Os Uruó recebendo as roupas de ferramentas que solicitaram durante o contato, aí, ó. O contato com os Urueu, Auau. Aí os indigenistas em contato com esse povo aí. Zoró, são 250 indígenas de Paraná. Caripuna, são 20 indígenas em Ariquemes. Sacarabiá, em Cerejeiras. O Pacás Novos, em Guajaramirins. O Caçupá, são 13 famílias, moram perto da Embrapa, em Porto Velho aí. Os Salamãe, são 7 famílias espalhadas em Porto Velho, estão no Rio Pimenta Bueno. Caxarari, são 220 índios, Rondônia e Lábrea, no Amazonas. Parintins e Tearis estão no Rio Madeira e Maici e na Transamazônica. Nhambiquara, são 900 índios em Rondônia. Canoê, 1 índio e 3 índias em Curumbiara. E aí, nós, indígenas, os Acutsu, 2 indígenas, idosos, 2 jovens, filha de um rapaz. Amandava, são 63 indígenas, estão localizados a 45 quilômetros em Mirante da Serra. E aí algumas tribos que eu trago para vocês e esse contato com esses povos isolados aí, ó, áreas indígenas do Rio Branco aí, isolado. E eu trouxe esse material complementar aí para vocês entenderem mais sobre esses povos. E chegamos ao final de mais uma aventura dessa aula de história. Daqui a pouquinho nós iremos fazer a revisão de nossa aula e após a revisão de nossa aula aí, nós teremos a nossa atividade. Acompanhe conosco porque nós estamos na História de Rondônia.